Bom, Leilani, é Dia dos Pais ontem, né? E quem frequentou as mídias sociais aí viu muitas fotografias, né? De pais, pais com seus filhos, pais que já deixaram esse plano, etc e tal. E na semana retrasada eu vi uma postagem que me chamou muito a atenção. Dizendo o seguinte: a geração que formou, né, os cinquentões, sessentões de hoje, né, essa geração está se despedindo desse mundo, né, e trouxe uma reflexão que os pais do passado, eles tinham assim uma obrigação comparativamente muito maior com seus filhos do que muitos pais têm hoje. Eu tracei um paralelo histórico. Os primeiros fluxos de imigrantes que vieram ao Brasil ocorreram no início do século passado, 1910, 1920. Vieram os japoneses, depois os italianos, os alemães, espanhóis. Bom, por que eu estou dizendo isso? Quem chegou aqui no Brasil no início do século passado com 20 anos já deixou esse mundo já faz muito tempo. Mas os filhos dessa primeira geração de imigrantes também estão partindo. É essa geração que está indo embora. Essa geração que trouxe a cultura de seus países, de seus pais e tal. E aqui nós teremos aqui para frente um desafio, e é isso que eu queria propor para você também, né? Você deve ter visto muitas postagens de pais ontem, né? Esse legado, antigamente, por exemplo, os pais se dedicavam muito mais para os filhos do que os pais de hoje em dia, presumo eu. Era uma dedicação quase que integral, ensinar, cobrar, ensinar a dirigir automóvel, ensinar. Eu vi um pai ensinando o filho a empinar pipa esse final de semana. Então, ou seja, essa geração está trocando de plumagem, Neilani. E aí muita coisa deve se perder nessa troca de conceitos. E isso vai ser muito lamentável, sem querer ser saudosista, porque até onde eu posso opinar, e aqui é uma opinião, não é uma constatação, né? Eu achava que havia mais rigor, e aquele rigor assim de olhar meio de escanteio assim, aí o filho já sabia o que estava acontecendo, que não era para fazer, e hoje eu percebo muito enfrentamento dos filhos com os pais. Então queria, dentro desse mix todo que eu te coloquei, queria também a sua avaliação. É, realmente, Roberto, aquele olhar de canto de olho que nem precisava dizer nada, aquela coisa que já congelava uma criança, aquilo era a base do medo, não era um respeito. Então, realmente, eu me lembro do meu avô. Minha mãe me contava como que meu avô era quieto, mas a hora que olhava, eles já sabiam, agora eu vou apanhar, ou então agora tem castigo, agora vem uma punição. Mas ali a criança é moldada num ambiente familiar onde ela está o tempo todo na hipervigilância, no medo, na luta e na fuga. Isso molda um sistema nervoso reativo, isso não é nada saudável para uma criança. Então aquilo era, o medo era confundido com respeito. Então, muitas vezes o meu amor era barganhado, se eu fizesse alguma coisa, eu ganhava alguma coisa. Então a criança precisava ser o tempo todo, ela precisava ser a filha perfeita, ou o filho que faz tudo certo, senão eu não tenho amor, eu não tenho afeto dos meus pais, não tenho atenção. Mas por outro lado, eram homens que mostraram a sua força, a sua luta, e também não puderam sentir na sua infância, talvez vieram também de pais que eles não tiveram espaço para um abraço ou para ouvir que eu te amo, filho. Então também foram filhos de uma geração que também houve muito medo, muita falta, muita escassez. Então isso vai passando de geração em geração. Mas hoje eu vejo uma oportunidade que a gente tem, Roberto, de fazer diferente. Fazer diferente não é fazer nem melhor e nem pior que os nossos pais e nossos avós, mas ter mais consciência para educar os nossos filhos. Mas o que está acontecendo o pai não está entendendo onde é o lugar que ele possa exercer uma paternidade saudável, um ambiente saudável para educar um filho. O homem, às vezes, esse homem já veio com uma baixa referência também desse masculino saudável. O que é ser um homem? Então, muitas vezes, ele foi criado só com a mulher, só com uma mãe, não teve uma referência de um masculino. Então, é muito importante. Por isso que quando eu digo que não existe existe mãe, existe pai, independente de como foi.
A criança ela precisa entender, eu tenho uma mãe e tenho um pai. Mesmo que esse pai me abandonou, mesmo que esse pai não esteve presente, ou esteve presente, ausente, mas foi como foi. Porque essa história de que não, eu sou mãe, eu resolvo tudo, a mulher também está ocupando o lugar que ela dá conta, mas não vai dar conta. É lógico que as mulheres fazem tudo porque não tem com quem contar, mas isso também adoece essa mulher, mas na psique de uma criança, principalmente na formação de um menino também, que ele precisa ter uma referência do que é ser pai, do que é ser marido. Então, nós estamos perdendo essa referência do masculino saudável. Porque realmente hoje você tem mais tempo de qualidade se você quiser exercer uma paternidade saudável. Eu me lembro de não ver o meu pai durante o dia. Eu não lembro do meu pai ter ido numa reunião da escola. Eu não lembro do meu pai abrir meu caderno e falar: deixa eu ver como é que estão as suas lições. Vem aqui, filha, vamos conversar. Não me lembro disso, porque pai trabalha. A mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Então eu via minha mãe fazendo de tudo. E é por isso que hoje eu faço de tudo. Esse excesso do controle, esse excesso do fazer, foi também uma referência do que eu vi dentro da minha casa. Eu lembro que o papai vai trabalhar para ganhar tutu, era isso desde pequena. E o pai chegava à tarde, muitas vezes a gente já queria o colo do pai, porque ele era uma pessoa que tinha que trazer o sustento para a família. Hoje nós vemos uma flexibilidade maior, hoje temos mais tempo de qualidade com os nossos filhos. Se eu estiver à disposição de exercer uma paternidade, porque às vezes você tem tempo, mas você está no celular, você está fazendo qualquer outra coisa, ou delegando e terceirizando a educação do seu filho para alguém. Então, eu vejo que hoje nós estamos com mais tempo, sim, mais consciência do que é exercer uma paternidade positiva. Hoje nós podemos falar, eu te amo, filho, sentir o que o filho está querendo expressar, dar espaço para essa criança chorar, fazer birra e dizer o que ele deseja. Hoje tem esse espaço. Hoje nós temos educação, hoje nós temos terapia, hoje nós temos informação. Então, só não está fazendo diferente quem realmente não sabe quebrar esse padrão. Esse padrão do que foi com seus pais, do que foi com seus avós. Então, hoje nós temos, Roberto, a condição de poder gerar uma geração, criar filhos mais dispostos, mais saudáveis e mais inteligentes emocionais também, para saber dizer o que eu estou sentindo, como é que está essa sensação, como lidar com tudo isso. E nós não tivemos esse espaço na infância. Só que o que nós estamos vendo é pais que não querem exercer a paternidade. E esse é um problema muito grande. Melanie, queria falar agora de parcimônia. Realmente, eu me lembro muito pouco dos meus avós, né? Meu avô paterno, lembro um pouquinho mais do meu avô materno, da minha avó materna, lembro que ela fazia um bife de panela com orégano, que era uma delícia, que servia para os netos e tal. Mas vamos falar um pouquinho de economia. Eu gostava muito, quando era criança, de Forte Apache. Forte Apache era o meu brinquedo predileto, né? Meu pai gostava muito de seriados, né, da TV americana, né, os índios contra os mocinhos, né? Então eu fazia, olha, mas para arrancar um Forte Apache para ganhar de presente da minha mãe era um negócio, era difícil, porque ela era muito econômica, tinha tudo aquilo. E os europeus trouxeram isso para cá, Leilani, por uma questão muito simples. Porque, diferente da gente aqui no Brasil, eles passaram fome, eles passaram por guerras, eles passaram por privações. Então, eles vieram para o Brasil para fazer América, como se falava antigamente. E o dinheiro sempre foi muito suado, muito sofrido, e eles tinham noção de quanto era difícil ganhar um dinheiro. Agora, num país que 80% da população está comprometida financeiramente, esses dias até teve um comentário da minha mulher que eu nem respondi. Uma amiga dela falou que ia vender a casa, que tinha 2 filhos já criados, e ia passar o resto da vida viajando, porque não queria deixar nada para ninguém. Então, ou seja, esse tipo de previdência que a gente tem que ter em relação à vida, porque os imprevistos acontecem, né, Nani? Com todos nós, com todos nós. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas daqui a pouco cai num leito de hospital, deixa aí quase que
a sua fortuna na área médica, por exemplo. Então, sobre esse aspecto, existe isso também, né? Esses filhos que nós vamos deixar lá para frente, né? Essa geração que hoje tem 30 anos e está vivendo, ainda estão aprendendo alguma coisa, mas os mais novos, se outras mamães tiverem esse conceito, ou seja, viver a vida doidado, sem fazer economia, sem poupar, sem pensar no futuro, entra por um bolso, sai pelo outro e aí vivendo por viver. Tudo bem, cada um faz o que quer da sua vida, mas ela passa a ser um pouco sem sentido também se você não vislumbra o momento que você ficará mais velho, com mais limitações, com mais privações e que pode ser inclusive abandonado para viver sozinho. Aí a situação se complica muito. Toda vez que eu corro de domingo em Serra Negra, eu passo em frente ao asilo São Francisco de Assis, eu vejo aquelas pessoas ali, muitas delas largadas pelos próprios filhos, e outras, claro, ao contrário, estão sendo muito bem cuidados. Então tem isso também, né, Leoni? Do ponto de vista financeiro, que geração que nós estamos criando? Pois é, que geração nós estamos criando? É bem preocupante esse assunto, dá muito pano para manga, dá discussões, né? Mas o que eu estou vendo são adolescentes que sem referência nenhuma. A gente tinha sonho de ser alguém quando era criança. Ah, eu quero ser veterinário, eu quero ser médica, eu quero astronauta, enfim. Agora as crianças. Ah, não quero ser nada. Tem criança que fala assim: eu quero ser nada. Eu só quero ser filho da minha mãe. Então, realmente, o sonhar, até essa pergunta tão básica, já tem muita diferença da minha geração, que todos nós sonhávamos em ser alguém, em trabalhar, em fazer algo diferente, realmente ser notável por algo que eu sei realizar. E hoje nós temos uma criança que, de repente, eu quero ser youtuber, não quero estudar. Para que estudar? Já tem alguns comportamentos que eu vejo uma geração Z aí que me assusta, assim, altamente consumista, mas que não vai ter condições financeiras e ter o seu próprio imóvel, talvez, e muito menos pensar em estruturar uma família, em ter uma plataforma de segurança familiar. O que é isso para eles? Não, eu quero viver minha vida, deixa a vida me levar, e é viagens, é coisas caras, é uma vida que não é um emprego fixo, não é nada, mas isso realmente é preocupante? Sim. Agora, os pais precisam ensinar essas crianças a autonomia desde cedo e a sonhar. E nós somos as maiores referências. Por mais que o mundo contamine, por mais que os amigos e a influência lá fora tenham a sua participação, sim, porque modela muitos comportamentos e estragam hábitos úteis, nós, pais, somos o formador de todos os valores, de toda a moral dentro de casa, a educação espiritual importante. Então, tudo isso cria uma base, um alicerce importante. É isso que está diferenciando as cabeças lá fora. É isso que eu tento fazer para o meu filho, é isso que eu tento mostrar para o meu filho, um senso de responsabilidade. Eu sempre mostro para o meu filho as minhas metas, o que eu desejo. Eu falo que eu nunca paro de sonhar. E eu falo para ele: vem aqui com a mamãe que eu quero mostrar para você. Olha, eu vou fazer isso aqui para dar certo aqui. Ah, mas isso daqui é uma. Eu estou co-criando, filho. Isso aqui, você já tem que se sentir com isso realizado. Primeiro você tem que vibrar nessa energia aqui. Eu sempre ensino a energia quântica, o desejo da cocriação, de tudo que ele quiser, ele vai ter que manifestar primeiro para depois receber. Então, eu vejo que isso é muita educação dentro de casa também, Roberto. Esse desejo de conquistar. Agora, essa deixa a vida me levar, né? Não vai dar certo. Mas quem pode mudar isso não é lá fora. Primeiro tem que mudar aqui dentro. Os meus pontos de vista, os meus hábitos, os meus comportamentos, eu como mãe, que exemplo que eu estou dando para o meu filho, você como pai, o que o seu filho está vendo, porque ele tá se espelhando, ele está observando tudo, né? Como meu pai é em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho, em relação à saúde dele, principalmente a saúde mental. Então, todos esses comportamentos, todos esses hábitos estão forjando uma criança, estão forjando um futuro. Independente da situação econômica que nós estamos enfrentando, eu acredito muito nos valores familiares. E quem faz essa base? É em casa, é pai e mãe. Porque é muito diferente quando eu observo as crianças e os comportamentos, eu observo que eles têm diferença no ato de brincar, na comunicação.
no respeito. Por quê? Porque eles são educados por adultos também que fazem a diferença. Então, por mais que nós estamos enfrentando aí uma crise moral, uma crise política, eu ainda acredito muito. Eu acredito muito em Deus, eu acredito muito no bom costume, na boa moral, nos bons hábitos. E isso sim pode fazer a diferença e pode fazer a mudança. Eu não posso mudar o mundo, mas o meu mundo, minha casa, os meus, eu tenho obrigação de cuidar. E isso faz a diferença, porque a hora que o seu filho vai para o mundo, aquilo que você educou, aquilo que você norteou, sempre vai ser uma bússola interna. E eu acredito nisso. Eu acredito que a gente pode fazer a diferença começando dentro de casa, mesmo que o mundo esteja contaminado, muito virado a cabeça aí do avesso. Eu ainda acredito que a gente precisa se esforçar para fazer a diferença. Eu acho que a gente dá o trabalho por encerrado quando você percebe que o seu filho, né, sua filha e tal, quando eles têm que tomar uma decisão e eles param para pensar o que meu pai faria, né? O que minha mãe faria diante desse problema. Eu acho que aí um pai que perceba esse tipo de comportamento, ele pode dar o caso por a sua obra acabada, porque ele deixou alguma coisa. E isso ninguém vai tirar do filho, ninguém. O meu medo, a minha preocupação é o seguinte: nós temos hoje um negócio que chama mídia social. É que esse conceito tal do pai careta, normalmente o pai careta aparece quando o filho tem 12, 13, 14, até 16 anos, que é aquela fase realmente de rebeldia de qualquer adolescente. Passada essa fase, os conceitos vão se estruturando um pouco mais, os filhos vão percebendo que não é bem assim, vão começando a ouvir não pela primeira vez do mundo de fora, vão tendo as suas frustrações do ponto de vista amoroso, os primeiros relacionamentos que não dão certo, e aí, passada essa fase, lá para os 20, 20 e poucos anos, então, essas raízes vão se tornando mais profundas. Então, é isso, Leilani, eu acho que a gente tem que fazer uma aposta, né? A vida é feita de apostas, naquilo que a gente plantou, na expectativa para que os nossos filhos e as próximas gerações tenham esse elo de ligação, não com o passado propriamente, né, mas com uma boa orientação de vida. Porque essa orientação não se aprende na escola, essa orientação, insisto, se aprende em casa, como você falou, com exemplos e atitudes positivas. Sim, a maior parte dos transtornos de personalidade é forjado na infância. E é o que o seu filho viu e ouviu e sentiu dentro daquele ambiente. Então é muito importante. Como que era o meu pai e minha mãe diante de uma situação eh, desconfortável? Será que eles expõem as emoções? Será que eles agiam diferente naquilo que falavam e pensavam? Ou as emoções eram reprimidas? Como é que é tudo isso? Então, de repente, ali, nós estamos com um problema sério, mas a hora que sentava à mesa tinha que fingir que nós éramos uma família doriana. Então, a maneira como os pais reagem no seu dia a dia, o teu filho está sendo forjado. A importância que eu dou para uma coisa que deveria ter estabelecido um limite mais rigoroso e não foi, e no dia seguinte está tudo bem. Como é que é tudo isso? Então, o filho está sendo moldado, a sua personalidade. E eu percebo que os grandes transtornos de personalidade foram forjados pelos próprios pais. Então, sejam congruentes naquilo que vocês falam e naquilo que vocês fazem. E dê nome às emoções, tem que ficar muito claro isso. Então, as mentiras que são contadas, as coisas que são veladas, que ninguém pode ficar sabendo. Só que a criança, ela está percebendo tudo isso. Então, famílias disfuncionais criam crianças disfuncionais. Então, nós precisamos rever tudo isso e os comportamentos, porque a criança ela é um espelho dos adultos. A criança é exatamente está expresso numa criança todo o conflito familiar. Ela está ali, ela está vendo tudo isso e ela está carregando tudo isso. Então, nós precisamos de muito autoconhecimento, sim, e voltar para a base, né, Roberto? Fazer o básico bem feito, é colocar mais a vida espiritual dentro da família, estabelecer limites saudáveis, porque as crianças, os adolescentes mais problemáticos foram aquelas pessoas que não tiveram limites saudáveis e não tiveram um pai para falar: filho, vem aqui, vamos conversar.
né. Então, assim, vamos validar o que você está sentindo, aí me diz o que está acontecendo. Então, não simplesmente colocando o pano quente, ou então quando ele fizer uma coisa errada, contrata alguém para resolver. Então eu vejo que as pessoas, os adultos que mais deram trabalho, tiveram pais fracos, omissos, negligentes emocionalmente.